Então, hoje a gente vai falar de como ter sucesso financeiro. Então, a gente vai voltar mais para a parte financeira. E por que 2025? Porque você pode falar assim, por que 2020, já que vai falar que é para 2025, então por que a gente não coloca lá para o finalzinho de dezembro? Porque é bom que a gente se planeje, pelo menos arrume a casa, né, a estrutura ali da casa, planejamento, pelo menos antes do olho do furacão lá de dezembro, né? E também do início de janeiro. Então, para que a gente realmente tenha tempo e que a gente não deixe tudo para quando chegar janeiro, ou então em dezembro, né, ali na virada do ano, a gente fazer aquelas lindas promessas que a gente faz, que esse ano vai ser diferente, eu vou ser mais organizada, eu vou economizar, eu vou investir, né, eu vou fazer controle financeiro, eu vou fazer tudo, né, tudo que a gente promete aquela coisa toda, né, no fim do ano, e a gente fala que vai ser diferente. Então, para que não fique, né, para essa viradinha aí, então, para a gente já ter consciência e começar isso agora. E sim, isso é para. Na verdade, era para ter começado ontem, né? Mas nunca é tarde para poder a gente realmente começar, principalmente com relação à questão financeira. Vou passando aqui, deixa eu só tentar dar uma fixada aqui. Isso. Vou passar aqui. Gente, peraí, que tem horas que esse negócio não me deixa passar. Isso aí me deixou passar. E aí, eu queria trazer um dado para vocês que eu achei muito importante, que é esse aqui, ó. Só para vocês terem uma noção. A cada mil pessoas, gente, 1.000 pessoas, apenas só uma é considerada rica. E não está relacionada à quantidade, ao valor monetário que ela ganha. Está muito mais relacionada à questão disso aqui, ó, mentalidade. E quando a gente fala de mentalidade, a gente vem, tipo, se eu perguntar aqui para vocês qual era o modelo da família de vocês, da mãe de vocês, do pai de vocês, né, ali da convivência desde a infância, adolescência, juventude, de como era o modelo financeiro, a gente vem copiando. Eu hoje, quando estava preparando isso daqui e fazendo, né, alguns estudos, pegando alguns dados que eu vou, inclusive, mostrar aqui para vocês, eu fiquei voltando, né, no tempo, e uma vez até uma pessoa me perguntou assim, Deise, como que você aprendeu a controlar o financeiro, a fazer, porque eu trabalho já há bastante tempo, né, trabalhei na empresa durante 20 anos na parte financeira, mas eu sempre fui uma pessoa, desde a adolescência, que fazia controle financeiro meu. Quando eu trabalhava de doméstica, ganhava R$ 80, eu anotava na cadernetinha os R$ 80, menos isso, menos aquilo, tal. Então, eu já fazia esse controle. E aí você vai pensar assim, mas eu nem tenho dinheiro para controlar, gente, eu ganho muito pouco, o que eu ganho mal dá para pagar as contas. São essas mentiras que a gente conta para a gente. E aí você vai tendo esse descontrole no pouco, você não aprende, e quando você também crescer, que eu falo, monetariamente, você também não vai ter como controlar, porque se você não aprendeu a controlar no pouco, dificilmente você vai aprender a controlar no muito. Se no pouco você acha difícil, imagina se você tivesse um pouco mais de dinheiro para administrar algo maior. Então, por que eu estou trazendo esse dado? Para poder vocês entenderem que a gente precisa, assim, desde porque você fala tanto de mentalidade? Porque, gente, se a gente não aprender a trabalhar com uma mentalidade de que coisas são necessárias, mudança de visão é necessário, mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de palavras que você fala é necessário, e isso não é balela, isso é bíblico. Então, assim, nem coloquei versículos aqui, mas depois, se você quiser, dá um Google aí, assim, versículo que fala sobre mentalidade, versículo que fala sobre dinheiro, versículo que fala sobre organização. Gente, a Bíblia, eu amo o livro, né, que ensina, mas tudo que vem nesses livros, eles colocam com uma roupagem diferente, mais fácil o entendimento, mas tudo isso tem na Bíblia. Então, assim, levem isso para a vida de vocês. Então, o que eu estava falando?
Se a sua mentalidade não mudar, dificilmente a sua vida financeira vai mudar em 2025. E sim, eu quero que a nossa equipe seja aquela equipe que chegue no final do ano e fala assim: eu vendi X, eu paguei X, eu lucrei X, eu investi X. Sabe? Que você olha assim, você sabe o panorama do seu negócio. Porque tem muita gente que ela vende, aí depois, gente, para onde foi o dinheiro? E ela não tem controle, tem gente que não sabe nem para quem que ela vendeu. Então, sim, está na hora de quê? Encarar o negócio como uma empresa. Isso aqui é a nossa empresa. Você não precisa ter um contrato registrado na junta comercial no estado do Rio de Janeiro, um CNPJ cadastrado na Receita Federal, para você achar que você tem uma empresa. Ou então ter uma porta aberta para você achar que você tem uma empresa. Você já tem uma empresa. E se você não pensar dessa forma, você começa a embolar tudo. Você embola a finança, você pega o dinheiro da empresa, você paga uma conta sua, daqui a pouco você não sabe mais aonde que começou, onde que terminou, e aquilo vira uma bagunça danada. E depois, assim como muitas pessoas falam, sabe o quê? Esse negócio não é para mim, não. Menina, olha, eu conheço uma pessoa, provavelmente em alguma época da sua vida você vai ouvir assim: conheço uma pessoa que começa a vender isso e não dá certo, não. Se enrolou toda. Aí eu te pergunto, se enrolou, por quê? Porque a gente compra um produto mais barato, vende para o consumidor final um produto com valor, né, mais caro, ou seja, um exemplo, comprei por 60, vendi por 100, lucrei 40. Opa, isso é matemática, a gente não precisa de muito milagre para descobrir isso. Então, para onde foi os 40? Só que aí a pessoa passa, ela recebeu da cliente, o que ela faz? Ela passa na padaria, ela, vou comprar um pãozinho. Acabou isso aqui, vou comprar já isso daqui, vou levar para casa. E qual o dinheiro que ela está gastando? Da empresa dela. Diz, mas a empresa é minha. A empresa é sua, o dinheiro não, o dinheiro é da empresa. Depois que você fizer a apuração do lucro e decidir, resolver mensalmente quanto que você vai retirar para você, aí esse dinheiro vai para sua conta e aí sim o dinheiro é seu. E aí você gasta como você quiser. Mas desde eu sou obrigado a fazer isso? Não. Tudo que eu estou falando aqui não é verdade absoluta. O que eu estou trazendo aqui são ideias, e são ideias concretas no sentido de que o empresário, de verdade, é assim que ele faz. E é assim que ele enriquece. E é assim que ele junta dinheiro. E é assim que ele investe. E é assim que a gente sabe para onde a gente está caminhando. Então, eu trouxe esse dado aqui, porque quando eu olhei aqui, eu falei, gente do céu, o que que tá... Eu não sei se vai dar aí para ler para vocês, mas eu vou só ler os pontozinhos grifados que eu coloquei aqui, que fala assim: se a riqueza mundial fosse dividida igualmente entre os pobres, voltariam a ser pobres. Quem aqui já ouviu, se não quiser fazer, pode botar aí no chat, quem aqui já ouviu falar assim, nossa, eu ouvi muito isso, gente, eu cresci ouvindo, o mundo é muito desigual, uns com tanto e outros sem nenhum, né, menina? Olha que mundo é esse. Eu aposto que vocês já ouviram falar alguma coisa assim, né? Já deve ter ouvido alguém falar alguma coisa assim desse tipo. E existe dados e pesquisas que comprovam, e detalhe, isso daqui, gente, é de 2024. Então, isso daqui é bem recente. Então, assim, se a gente pegasse hoje a receita, né, o valor, o montante de dinheiro e dividisse pelas 8,2 bilhões de seres humanos que existem hoje no mundo, daria cerca aqui de, a gente vai falar em real, né? Cerca de 307 mil reais para cada uma. Só que, o que ia acontecer? Em pouquíssimo tempo, eles estariam pobres de novo. E isso se dá por quê? Porque o rico, a pessoa que é rica e ela tem uma mentalidade expandida de riqueza, ela encara o dinheiro como uma semente que ela investe e ela faz mais dinheiro. O pobre ou a pessoa de mentalidade pobre, ela vê o dinheiro como um fim. Eu tenho dinheiro, eu compro isso, acabou o dinheiro. E aí, finalizou, tô lascado de novo. E aí, o pobre, ele não tem essa mentalidade, ele não sabe como fazer aquilo ali. Então, Deise, mas por que você está falando isso? Porque sim,
eu quero que vocês cheguem em um determinado momento e tenha dinheiro guardado, e tenha reserva. E sim, é possível, mas é muito pouco. É possível. É possível. Eu tenho hoje, eu lembro que quando eu comecei a guardar, tipo assim, lucrava, pagava, né? E aí guardar. Aí teve uma época que quando eu fui pagar o meu cartão, eu paguei, eu falei, gente, sobrou isso na conta. Ué, eu já paguei o cartão. Aí sabe aquela sensação boa? Nossa, já paguei o cartão, sobrou isso. Eu comecei a guardar. E graças a Deus, hoje eu posso dizer que acho que praticamente, gente, 98% da minha reserva vem de Mary Kay, que está lá, que é guardado no Mary Kay. E aí, o que, que eu vou fazer, né? Que tem lá a questão do meu carro, então vou, quando quitar meu carro, e eu já tenho outros projetos, e é muito importante que a gente tenha projeto, e a gente vai ver isso ali mais à frente, tá? Então, ó, isso aqui é o que eu estava falando, isso são dados, tá, gente? Em específico, eu não estou tirando, não são como diz Nick, a filha de Mônica, não são vozes da minha cabeça, isso daqui são dados reais. E que é importante, sim, a gente saber. Por quê? Porque às vezes a gente está se encaixando aqui. A gente acha que a gente sabe muito e fala, meu Deus, eu penso dessa forma. Então, assim, e outra coisa, desde só poupar vai resolver para que eu consiga fazer ali uma reserva legal? Não, porque a gente precisa, muitas vezes, poupar, mas se eu quero criar um montante, uma reserva boa, eu preciso criar renda. E é isso que muitas de nós estamos fazendo aqui. Quando a gente escolheu, investir e empreender em Mary Kay, né? E quando a gente abre uma empresa, querendo ou não, a gente está investindo, a gente abre um negócio, a gente está investindo para quê? Para que a longo prazo, e esse é mais um dos problemas. Gente, a minha internet, eu acho que eu estou meio travada, mas enfim, aqui não parece que está pouca a internet, mas vamos que vamos. Quando vocês estiverem ouvindo, está tudo bem. Então, assim, as pessoas, principalmente, né, os brasileiros, eles não têm a mentalidade de pensar a longo prazo. Outra coisa que provavelmente, boa noite, Cida, provavelmente vocês já ouviram. Ah, amanhã eu nem sei se eu vou estar vivo, gente. O amanhã a Deus pertence. Quem já ouviu isso? Eu aposto que muitas pessoas aqui já ouviu isso, porque não é possível que só eu sou do fim do mundo e escuto essas coisas, né? Eu não creio. Não creio que só eu que ouço essas coisas. Provavelmente vocês também já ouviram. Ah, porque amanhã Deus pertence. Muito. Né? Eu tô ouvindo a aula e estou separando meus produtos da Black. Tranquilo. Então, são coisas que a gente... E esse tipo de mentalidade é um tipo de mentalidade macabro, porque isso te impede de fazer um planejamento para a sua vida, de dar uma vida melhor a longo prazo. E quando eu digo, por exemplo, 95% é o dado tipo das pessoas que estão aqui, daqui a 10 anos vão estar vivas. Aí eu te pergunto, daqui a 10 anos, e nem precisa ir muito, 10 anos, daqui a 5 anos, onde você quer estar? Como você quer estar? Quanto você quer ter na sua conta? Quanto você quer ter de reserva? Então, a gente precisa pensar, porque tem gente que fala assim, sobrou só R$ 50, não vou botar na poupança, só R$ 20, não vou guardar não, porque, eu também mereço, né? Então, esses pensamentos sabotadores que vai passando a perna na gente, isso vai te pedindo de alcançar bênçãos, coisas lá na frente que a longo prazo, eu sempre falo isso, o problema da gente é que a gente minimiza muito os nossos resultados pequenos, e por isso que a gente não alcança o grande, porque a gente acha que a gente está de frente para uma escada e daqui do primeiro degrau, a minha perna já tem que alcançar lá em cima, e sua perna não vai alcançar lá em cima. Não existe isso. A gente vai de degrau em degrau. E aí, por minimizar as pequenas coisas, as pequenas ações, os pequenos valores, as pequenas vendas, né, que a gente vai, estou trazendo isso aqui porque o nosso mundo é voltado mais para a questão de venda,
a gente vai deixando de conquistar coisas grandes. Então, por favor, comecem a ter essa mentalidade de investir. Eu quero que daqui a 1 ano a gente esteja fazendo um encontro desse semanal e eu quero que a gente fale assim, eu tenho dinheiro na conta guardado do meu negócio. Então, gente, o problema é o quê? O problema é que pensar a longo prazo é chato. É chato. A gente, por exemplo, por que a gente tem mente de imediatista? Quem aqui já tentou fazer dieta para emagrecer? E aí se auto-sabota o tempo inteiro? Por quê? Porque emagrecer de forma saudável demora, é chato. Se a gente tem muitas pessoas que ela não faz porque ela não tem uma condição financeira, mas se ela tivesse, ela já tascava uma lipo, faz um negócio aqui, enfia uma agulha aqui, me dobra, tá tudo certo, eu saio de lá, tá tudo bem. Por quê? Porque é mais rápido, é assim. Né? A gente não precisa ficar comendo um monte de legume, apesar de que eu gosto de legume, né? Mas, tipo, deixar de comer o chocolate, né? Principalmente na TPM, que é muito bom, alivia. Eu costumo dizer, eu sou do equilíbrio, eu não gosto de deixar de comer nada que eu gosto, mas a gente precisa dosar. Então, essa dosagem, essa coisa de pensar, poxa, mas se eu começar agora, não adianta se eu começar, por exemplo, academia, né? Que é uma coisa mais desafiadora para mim. Academia. Para você ver um resultado, eu, por exemplo, não gosto de nada cheio, nada musculoso, mas, tipo, para você pelo menos ficar muito mole, assim, né? Você precisa, no mínimo, de uns 3 meses ali. Você não sabe, mas 3 meses. Aí a pessoa faz o quê? Oferece uma agulha que vai enfiar e que vai ficar logo assim. Aí você quer fazer o quê? Você quer fazer logo aquilo. Porque você quer para ontem. Só que aí, ao invés de você acelerar e ter um resultado, acelerar não, de você ter um resultado, né, que realmente seja um resultado eficaz e benéfico para você, a gente acaba fazendo o quê? Antecipando. O brasileiro tem mania de querer antecipar seus sonhos. E aí, por antecipar seu sonho, no final, ele consegue realizar sonho nenhum. E está sempre frustrado. E está sempre assim, com a cara igual essa garota aqui, ó. Essa cara de que comeu e não gostou. É assim que a gente faz. Então, por isso que a gente tem a vida que a gente merece ter. Acontece muito isso. E essa frase, ela se encaixa perfeitamente. A gente tem a vida que a gente merece ter. A gente tem a vida que a gente escolheu lá atrás. A vida que a gente vive hoje são resultado das nossas escolhas lá de trás. As nossas escolhas, ela vai ser boa ou mal, mas ela vai ter resultado. É isso aí. Cidinha colocou aqui, o brasileiro antecipa até o 13º. Exatamente, é o que mais você vê. Às vezes, normalmente eu acho que em banco, né, e órgão público tem esse negócio de antecipar. Ou então, isso mesmo, você vai no banco e tem lá um negócio de antecipar. Às vezes, lá em fevereiro, você já está antecipando o 13º, o ano acabou de começar, você já está antecipando o negócio. Ou seja, e detalhe, naquela pesquisa que eu botei lá no início, foi feita uma pesquisa com as pessoas perguntando o que elas iriam fazer com o 13º. E nenhuma delas falaram que ia investir, gente. Tipo assim, pelo menos uma parte, a pessoa não pensa. Não pensa. Por exemplo, eu sempre pergunto para algumas pessoas quando entram comigo aqui em Mary Kay, falo assim, olha, tira aí no mínimo uns 3, mas pelo menos uns 6 meses, e vai reinvestindo no seu negócio, vai comprando, né, a sua pronta entrega, os produtos, porque loja cheia vende mais, pessoas veem, né, os produtos e elas já querem levar. E aí, eu sempre falo assim, você não viveu até hoje sem o valor que você vende, sem o lucro da sua venda? Aguenta mais um pouquinho, começa a reinvestir e daqui a pouquinho a sua empresa começa a andar sozinha. Você não precisa mais colocar dinheiro seu e depois você vai determinar o valor de prolabore, que a gente chama, quem é empresário não tem salário, ele tem um prolabore, então ele determina um valor no mês e ele tira aquele valor para ele. Só que, o que as pessoas querem? Ela começou agora um negócio e ela quer, já amanhã ela já quer estar milionária. Tá bom, Elisana, tranquilo. Então, essa coisa do imediatista faz com que a gente não alcance coisas maiores que a gente pode e tem capacidade de alcançar.
Então, só que o que é bom a gente lembrar? A gente sempre precisa lembrar da onde eu estou. Para quê? Para eu saber para onde eu quero ir. Mas eu quero 10 mil, eu quero 20 mil, tranquilo, não tem problema nenhum. A gente precisa realmente traçar metas, e a gente precisa realmente, em alguns momentos, a gente precisa ser ousado e a gente vai trabalhar para isso. Porém, você precisa ter a consciência da onde você está. Para quê? Para que você trace metas e objetivos que realmente sejam alcançáveis. E não em cima de que outras pessoas estão fazendo, porque cada pessoa ela vai ter a sua realidade. Cada pessoa ela vai partir de um ponto de partida, né? Então, eu chamo muito assim, eu sempre falo, o nosso negócio, Mary Kay, ele é o nosso veículo. Aonde eu quero chegar? Um exemplo, né? Se eu quero ir para São Paulo, eu posso ir para São Paulo de ônibus, eu posso ir para São Paulo de avião, eu posso ir para São Paulo de carro, eu posso ir para São Paulo até a pé. Vai demorar? Vai, mas eu posso ir até a pé. Ok. A gente, vamos supor que eu quero, né, que a Mary Kay me leve para um determinado destino. Então, a Mary Kay pode ser da forma, dependendo da forma como eu fizer, ela pode ser o meu avião, se eu trabalhar legal, me esforçar bem, e eu vou chegar lá mais rápido. Ela pode ser o meu ônibus, se eu trabalhar mais ou menos, de carro. Se eu trabalhar bem devagar, pode ser que ela seja o meu veículo, mas andando a pé. Mas ela vai me levar até lá. Então, assim, mas eu preciso entender primeiro aonde eu estou. Toda vez que a gente coloca o GPS ali no Google Maps ou no Waze, ele pede o quê? Seu local de partida. Ele precisa saber aonde você está, para quê? Para traçar o seu percurso. Então, da mesma forma, por isso que eu coloquei isso aqui. Daí você está falando de investimento, você está falando de que você está falando? Eu estou falando de controle financeiro e sim, da gente começar a pensar com a mente grande e juntar dinheiro, tá? Agora, vai ter pessoas aqui que ela vai poder colocar 100, 150, tem gente que pode botar até 500, tem gente que ainda pode botar só R$ 5 e tá tudo certo. O que você precisa criar? O hábito. Quando a gente cria o hábito, por exemplo, quem hoje consegue acordar e ficar o dia inteiro sem escovar dente? Ninguém. Por quê? Porque é o nosso hábito. A gente já aprendeu, a gente acorda, você pode até não tomar banho de manhã, mas o dente você tem que escovar. Então, por quê? Hábito. Quando a gente cria o hábito, então, mesmo que você, desde não tenha muito dinheiro, investe, tem R$ 2 na conta, investe. Lá no Banco Inter, no Banco Inter tem o tal de porquinho, que você pode jogar dinheirinho para lá. E você vai acumulando lá, vai juntando. No Nubank, eu acho que é caixinha. Pode falar, Lili. Você falou, a Nubank tem caixinha. E você pode fazer investimento no Tesouro Direto, criptomoeda ou na Bolsa de Isso, Valores. exatamente. E aí tem alguns bancos que ele até traça o seu perfil de investidor ali. Ele vai perguntando. Então, ele vai ver se o seu perfil é mais conservador, se você é mais moderado, ou se você é um perfil mais brabo ali, tipo assim, não, eu vou correr risco mesmo, mas eu quero uma lucratividade maior e eu posso correr esse risco. Então, mas para quem está começando, eu sempre sugiro o quê? Que você vai ali de uma forma mais moderada, né? Para você ir sentindo, você aprendendo. Porque tem gente que fala assim, ai, mas eu nem sei investir, nem sei juntar dinheiro. Gente, a gente só vai aprender se a gente começar. Então, começa devagarzinho, começa um pouquinho. Por quê? Emergência, gente, sempre acontece. Uma hora a gente está muito bem, outra hora a gente não sabe. A gente precisa parar de viver na régua, no limite. Então, assim, eu sei que é desafiador, eu sei. Mas, cara, é muito bom você saber que a gente sabe que Deus provê todas as coisas e tá certo, a gente vive na dependência dele. Mas ele também, a palavra de Deus, fala que a gente também tem que ser pessoas sábias naquilo que a gente faz. Então, tem coisas que a gente precisa ter a consciência, tipo, poxa, se eu te soubesse, né, se eu tivesse a noção a consciência de que eu guardasse X valor um pouquinho todo mês,
mas tivesse alguma coisa aqui, talvez eu não precisasse, né? A gente vê muita gente hoje, muita gente. Eu recebo muita coisa de rifa, gente. Não estou falando mal, principalmente quando é para questão de saúde, não estou falando mal. Mas isso talvez não seria necessário se as pessoas pensassem em fazer renda extra, que é o que a gente está fazendo aqui, e de pegar uma parte desse dinheiro e investir justamente para essas necessidades, essas emergências que sim, acontece. E isso aí tem que ser diligente. Então, se tem coisas que eu acho que Deus olha lá de cima e fala assim, meu Deus do céu, essa pessoa manjou a vida inteira, comprou como precisava. Talvez você olhe aí, quantas coisas você já comprou e você olha assim, meu Deus, para que eu comprei isso? Eu já. E olha que eu nem sou tão aloprada assim, mas eu já comprei coisas que eu não uso, para ter uma noção. Então, você sempre vai avaliar, você não vai se comparar, não, fulana junta tudo. Não. Comece, apenas comece. Comece, você vai, tipo, estou aqui, hoje eu estou nessa situação. O propósito é sempre a gente ir aumentando, porque depois você pega esse hábito de tipo, eu preciso guardar, eu preciso guardar. Faz de conta, vou contar para vocês como que eu fazia no começo. Eu fiz um carnê, peguei um modelo de um carnê no Google, e aí eu imprimi aqueles carnês, botei meu contas a pagar como se eu tivesse um carnê de algum lugar para pagar. E aí, todos os meses, eu transferia um valor para minha conta de reserva, né, ali que eu tinha, e ali pegava aquele comprovante na época, hoje tem o Pix, mas na época não tinha. Eu ia lá, depositava, pegava o comprovantezinho e grampeava ali no meu carnê. E aí, na minha cabeça, ou seja, aquele dinheiro ali eu não podia gastar, porque eu tinha que pagar para alguém. Então, mas isso é loucura, é doideira. Não, é uma forma de você driblar a sua mente de achar que você pode gastar todo o dinheiro do mundo. Entendeu? Então, assim, monta carnezinho, faz um carnezinho lá, ou então compra na papelaria, né? Na papelaria tem carnezinho também. Tipo, coloca lá o nome, por exemplo, quero comprar uma moto, né? Um exemplo. Bota lá. Suzuki, não sei das quantas, X valor por mês. Todo mês você paga, coloca lá, você paga, coloca lá. E não fica andando com cartão dessa conta para você não cair na besteira de achar que pode passar o débito lá e tirar todo o dinheiro, né? E botar para sua conta, tá? Mas, gente, dá certo. Eu quero muito, muito ver a nossa unidade próspera. Eu não quero aqui vocês só fazendo pedido, eu quero que vocês sejam prósperos, será, em nome de Jesus. A gente está aqui para se ajudar uma a outra, e eu quero que vocês tenham dinheiro na conta, eu quero que a gente, sim, faça pedido todos os meses, que a gente venda. Certa vez uma pessoa me perguntou, qual o risco que eu tenho? O risco é você não fazer. Se fizer, vai vender. Se não fizer, não vai vender, porque cada pessoa vai ter a sua movimentação. Lembra que eu falei do destino? Se eu for a pé para São Paulo, eu vou demorar muito mais. Então, assim, como que eu estou fazendo o meu negócio? Eu estou pegando um avião para o negócio ir mais rápido? Eu estou indo de ônibus, estou indo de carro? Como é que eu estou indo? Como que eu estou utilizando esse veículo para chegar aonde eu quero? Né? Então, agora, que eu quero muito, eu quero e profetizo, mas eu sei que a gente precisa fazer a nossa parte. Então, assim, seja diligente, faça a sua reserva, e ano que vem, eu quero que a gente faça. Gente, vamos fazer um negócio aqui. Se compromete com vocês mesmos, faz uma cartinha e guarda num lugar escondidinho lá de quanto você se comprometeu a guardar, se compromete com seu eu daqui a um ano. Eu, fulano de tal, me comprometo comigo mesmo que guardarei X valor até a data tal, do dia tal, botar lá. E deixa aí guardado. E você só vai abrir essa cartinha, né, esse lugar, quando chegar essa data e você vai olhar lá e você vai ver, gente, isso traz uma realização tão grande, porque a gente consegue ver que a gente é capaz de conquistar, que a gente é capaz de conseguir. Então, façam isso e eu quero ver daqui a um ano vocês lá, ó. Não precisa me falar a bufunfa que vocês guardaram, não, mas me fala que conseguiu, que aí eu vou ficar muito feliz. Então, como eu disse, a gente precisa o quê? Criar hábitos e ações.
né? Muitas vezes, a gente cria o hábito de pensar naquilo todo dia, mas eu também preciso ter as minhas ações. Então, você precisa o quê? Investir. A gente tem, né, no nosso negócio, quando a gente começa o nosso negócio, a gente faz um investimento, certo? Vou ter aqui. A gente faz um investimento. A gente tira um valor, vai lá, compra os produtos. Ou seja, eu investi. A partir do momento que eu investi, um exemplo, investi R$ 1.000 no meu negócio, comprei de produto R$ 1.000. A partir desse momento, esses R$ 1.000 é da empresa, ele não é mais seu. Você investiu. É assim que os empresários fazem. Quando eles abrem qualquer empresa, eles tiram aquele valor e investem de capital naquela empresa. Então, nesse momento que você investiu, esse dinheiro é da empresa. Não é mais seu e você não vai mais misturar com o seu. Então, assim, Daisy, eu sou, de novo, né? Porque eu não quero que vocês achem que isso aqui é uma verdade absoluta. Mas isso daqui são o que as pessoas que normalmente têm sucesso fazem. E a gente quer o quê? Tem gente que fala assim, eu quero modelar tal pessoa. Modelar é fazer o que a pessoa faz. Não é só falar que vai fazer, né? É pensar e agir da forma como aquela pessoa está fazendo. Então, a gente investiu, certo? A gente investiu ali na nossa pronta entrega. E aí, separa o quê? Separa 10%, uma sugestão, tá? A meta é o quê? 30%. Gente, toda vez que eu falo de porcento, eu lembro de Dilma. Toda vez. Essa mulher vem na minha cabeça. Toda vez de deixar a meta aberta. É isso que eu ia falar. Melhor a gente deixar a meta aberta. Quando a gente bater a meta, a gente dava a meta. É isso aí, exatamente. Mas o propósito é chegar em quê? Pelo menos uma reserva de 30% ali. Você vai pegar o seu... Como que eu faço, Deise? Tive um lucro de R$ 100 na conta. 100 vezes 10%, que vai dar R$ 10. Você vai pegar os R$ 10, joga lá no seu porquinho, tá? Aqui uma regrazinha, né, bem básica. Então, você vai fazendo, porque a gente trabalha com a porcentagem, fica mais fácil, tá? Da gente conseguir desmembrar esse lucro e fazer o que a gente precisa fazer. Isso aqui é para quem acredita e pensa como eu. Não é obrigado, até porque as coisas do Senhor, né? Para quem entrega, para quem devolve, né? Devolva os 10% que é do Senhor. Isso do quê? Do seu lucro, tá? Eu prefiro dessa forma. Sou obrigada? Não. Quem não quer, tá tudo certo, cada um faz o que você acredita. Mas, em sua maioria, né? E se eu puder orientar, se alguém me perguntar, eu vou falar. Então, como eu disse, o que eu estou falando aqui é verdade absoluta? Não, mas para essa é a minha verdade, tá? Reinvestir. O restante lá, você vai fazer o quê? Aqui, no caso, gente, seria 80, porque aqui eu tinha botado antes. Mas aqui serão 80. Deixa eu ver. Não, depois eu corrijo, porque senão vai demorar. Aqui, ó, os outros 80 que sobrou, o que você vai fazer? Você vai reinvestir no seu negócio por 6 meses. Lembra que eu falei da gente pegar e fazendo e crescer esse negócio? Vou fazer minha pronta entrega, eu vou reinvestir isso aqui. Por quê? Você já investiu a primeira vez. Depois, o intuito é o quê? A própria empresa sua ir se pagando, tá? Ir se pagando, o próprio dinheiro dela, você reinveste nela pelo menos pelos 6 meses. Esse tempo vai ser determinado de acordo com o seu volume de vendas também, né? Porque, às vezes, para reinvestir esse tipo, se eu estou indo para São Paulo a pé, ou seja, eu estou indo um pouquinho mais devagar, talvez eu tenha até que levar um pouquinho mais de tempo, tá? Mas aqui, cada pessoa, cada caso vai ser um caso. Prolabore é o quê? A gente vai determinar após, né, que você tirou esse dinheiro só para ficar reinvestindo no seu negócio, você vai tirar a sua parte. Qual a sua parte? Determina um valor fixo, um valor... Nossa, tem um mosquito tentando aqui. Determina um valor fixo, por exemplo. Eu quero tirar R$ 500 para mim todo mês. Ok. Todo mês do lucro você tira R$ 500 para você. Nossa, Deus, mas esse mês eu vendi, escancarei e faturei muito, eu vou aumentar. Se eu fosse você, não fazia isso. Por quê? Porque senão fica oscilando. E aí, o que acontece? Aí, quando é na hora de você reinvestir mais no seu negócio, talvez no quê? Num sisteminha, para facilitar mais a sua vida,
Por exemplo, eu gosto muito do Abacato, que ajuda a enviar mensagem para as clientes, né? Então, me ajuda ali no meu negócio, principalmente para gente que tem pouco tempo. Então, assim, você vai começando a investir no seu negócio até em ferramentas que façam você lucrar mais, tá? Mas aí, depois que você determinar um novo valor de Prolabore para você, ok. Não, a partir da data tal, eu vou começar vou aumentar, sei lá, 10% na retirada do meu Prolabore. Não tem problema nenhum. É só para o negócio não virar bagunça. Realmente você tem que pensar como o quê? Como CEO, como gerente não, como diretor da sua empresa. Porque gerente não é dono, mas o diretor, o CEO, normalmente é. Então você tem que pensar como CEO da sua empresa. E você, tipo, esse negócio não é bagunça, não. Esse negócio aqui é para fazer dar certo. E, por fim, a gente precisa o quê? Transbordar, gente. A gente precisa. Por que eu estou falando de ter um investimento? Para que lá na frente vocês possam ter acesso a outros negócios. Por que não ter outros negócios? Diversificar as suas fontes de receita. Eu penso, tipo assim, na minha cabeça já tá programada aqui, e eu já tenho mais ou menos uma noção de quando isso vai acontecer, mais ou menos não. Já tenho aí, tipo, daqui uns 3 anos, em nome de Jesus, eu já vou estar comprando imóveis. Por quê? Porque eu posso alugar, ou porque eu posso comprar e revender. Então, a gente precisa. Agora, você fala assim, mas daqui a 3 anos vai demorar muito. Talvez se acontecer alguma coisa daqui a 5, daqui a 10, mas eu vou fazer. Então, a gente precisa ter isso bem enraizado na gente do que você vai fazer, porque senão, o que acontece? Lembra da mentalidade pobre? O dinheiro é o fim? Ou seja, dinheiro entrou, eu gasto tudo, mês que vem a gente vê. O dinheiro entrou, eu gasto tudo e amanhã a gente vê. E esse fica nesse ciclo vicioso e a gente nunca progride, nunca consegue nada novo, nunca consegue nada melhor, nunca consegue. E a gente vê todo mundo não, né? Porque são poucos que conseguem, mas às vezes a gente vê muitas pessoas que nem têm a renda que a gente tem, mas às vezes, gente, mas como que assim? Aí sabe o que a má língua vai falar? Você pode estar vendendo droga. Já ouvi isso também. A pessoa está bem-sucedida e a pessoa, tipo assim, é uma forma de quê? De ela falar que ela não consegue, não é por causa da incapacidade dela e porque ela não quer aprender. É porque o outro está fazendo alguma coisa de errado. Normalmente é isso que acontece. Então, gente, a gente não precisa só querer, a gente tem que querer muito. E querer muito é abrir mão de outras coisas, não tem jeito. Abrir mão, talvez, de uma blusinha bonitinha que eu vi, um tênisinho legal. Então, aí você tem que parar e fazer pergunta. Eu realmente preciso disso? Talvez de abrir mão de fazer unha toda semana no salão. Não que a gente não mereça, tá, gente? A gente precisa se... A gente não é virgínia, mas a gente precisa se mimar algumas vezes. Sim, só que às vezes a gente precisa pontuar quando a gente está com um outro objetivo maior. Então, sim, eu, por exemplo, que eu tenho essa coisa da questão de quando eu terminar o meu carro, muitas coisas eu falo assim, opa, não vou agora não, porque eu preciso fazer isso aqui. Então, assim, a gente precisa se ponderar um pouquinho. Então, sim, vai ter forma, gente, da gente conseguir, às vezes, diminuir um pouquinho aqui, aumentar um pouquinho ali, ou então, tipo, eu preciso disso. Aí você já faz um cálculo. Se eu vender um time-wise, eu vou ter X valor de lucro. Se eu tiver X valor de lucro, eu já tenho esse valor aqui, aí eu consigo alcançar isso aqui. Você coloca uma condição para você. Para eu comprar isso daqui, eu preciso fazer isso daqui. Ou seja, a partir de uma ação sua, você tem a sua conquista. Então, tem que ter um porquê. Agora, não dá para a gente sair só usufruindo. A gente tem que desfrutar? Temos que desfrutar do fruto do nosso trabalho, mas que seja com decência e com sabedoria, para que a gente consiga, lá na frente, ter, principalmente quando a gente já não tiver com esse pique, né, gente? Eu sei que tem as novinhas aqui, tipo, Daiana é novinha, mas quem já passou dos 30 aqui, quem já passou dos 40, a gente, tipo, eu não quero, eu sou aquela pessoa, gente, que eu não tenho problema de trabalhar. Eu gosto, sabe, isso me faz muito bem. Porém, eu não quero ficar que nem uma louca quando eu tiver com 60 anos. Eu quero
poder desacelerar um pouquinho. Isso vai ser possível e melhor se eu tiver algo, uma reserva, né, aonde possa contribuir e me ajudar ali para que a gente não fique naquele desespero. Então, são plantinhas que a gente, né, os frutos que a gente está plantando para que a gente tenha essa colheita maior e poder usufruir melhor, né? Porque normalmente as pessoas, às vezes, elas trocam algo muito grande por coisinhas pequenas, né? Por usufruir coisas pequenas, tipo assim, ali na hora, passou. O que eu vejo, gente, de gente que às vezes. Eu sei que Heine, aqui não tem ninguém que bebe, né? Mas assim, essa aula vai ficar gravada, depois eu não sei. Mas às vezes eu fico assim, gente, as pessoas dão muito dinheiro em Heineken, né? É muito dinheiro, gente, porque ninguém toma uma só. Aí eu já fico contabilizando, eu falo assim, meu Deus, um negócio que pode regaçar o fígado da pessoa, pode ainda trazer mais, né? Aí o povo gasta também com cigarro. Aí você vai fazer as contas, olha quanto dinheiro mal investido. Se pegasse aquele dinheiro, né, e colocasse numa reserva, no fim do ano, quanto que essa pessoa não ia ter? Aí eu fico olhando assim, enfim, escolhas. Por isso é o que eu falei, né? Cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida hoje da fruto das escolhas que fez lá de trás. Então, por isso que eu falo, nunca é hora, nunca é tarde para poder a gente desistir. Opa, estava fazendo errado, meu Deus do céu, não dá tempo, vamos começar a fazer certo, tá? Metas claras. Deise, então tá, como que eu devo fazer? Você precisa ter meta específica. Tipo, quando? Lembra que eu falei? Ó, no dia 31/12 de 2025, eu vou abrir lá a cartinha que eu fiz para me comprometer e eu vou botar. Você pode botar tudo que você quiser lá. Estava assim, estava passando por isso, quero estar na data tal, assim, assim, assado. Quando você abrir, tipo assim. Sabe o que aconteceu? Eu fiz em 2008 o Empretec. Eu não sei se vocês conseguem. Empretec é como se fosse um seminário do Sebrae. É muito bom. Acho que foi um dos últimos que teve. Eram 8 dias e a gente pegava muito firme ali. E lá a gente tinha isso que a gente chama de meta smart. E eu lembro que na época eu queria o quê? Comprar um terreno. A minha meta era comprar um terreno, mas olha só, é muito engraçado isso, né? Porque eu nem tinha noção desse negócio, mas eu tinha um objetivo, tipo de meta, de botar prazo, não sei o quê. Eu tinha um objetivo. Eu lembro, aí a gente tinha os facilitadores, que eram tipo os professores, né? Eram 3, e aí eles pegavam um pouco de cada turma. E aí ele veio e ele falava assim para mim. Eu falei assim, não, porque você não tem sonho? Eu falei, tenho, eu quero comprar um terreno, quero fazer uma casa para minha mãe e tal. E aí ele falava assim, quando? Aí eu ficava assim, gente, que dificuldade da gente conseguir mensurar o quando. Né? A gente, na nossa cabeça, eu falava, eu não sei. Quando, Deise? Tem que ter data. Quando? E aí eu lembro que eu botei uma média de 5 anos para poder conseguir comprar o terreno e fazer a casa. E depois, eu ainda tenho até hoje essa papelada. Na época não era 2008, não era tão digitalizado assim, né? Eu mexendo, eu olhei e falei, Edmilson, meu marido, olha só isso daqui. Foi em 2013, foi em 2013 que eu consegui, que mamãe entrou lá na casa. Cara, não foi 5 anos certinho? Olha só como que parece que é Abacuque, né? Que fala que para a gente realmente escreve. E, gente, por isso que eu estou falando, escreve uma cartinha para você, fala a situação que você está hoje, a situação que você quer estar lá em dezembro, né, de 2025, porque, gente, a gente precisa começar, talvez coloca também meta para daqui a 2 anos, meta para daqui a 3 anos, aonde que eu estou, aonde que eu quero estar e aonde que eu vou estar. Então, bota meta específica. Quanto de valor, quanto que você quer alcançar, quanto de terreno, você precisa colocar, quanto que eu quero juntar, o que eu quero comprar. Não, mas eu não quero juntar, eu quero comprar uma moto, eu quero comprar um terreno. Qual o valor dele? É 10, é 15, é 20, é 50? Coloca lá quanto que é. Para quê? Para que você comece a ver, sua mente comece a trabalhar em cima disso. Coloca o quê? Metas alcançáveis, coisa que você sabe que é possível alcançar. Por isso que eu falei, onde eu estou hoje,
onde eu quero chegar. Poxa, mas fulano economiza e guarda R$ 1.000 por mês. Então, se eu não posso guardar R$ 1.000 por mês, então eu não vou fazer? Não, guarda 5, pode 5, guarda 5, só tem 2, guarda 2. Começa a ter o hábito de guardar dinheiro. Sua mente vai começar a mudar, a mentalidade de pobre. E quando eu digo de pobre, eu falo aqui, ó, cabeça, porque tem muita gente rica, mas ainda tem a mentalidade pobre. Já eu vejo gente que tem dinheiro e é assim, é um desespero que parece que o mundo está acabando e também eu conheço gente que guarda dinheiro ainda em casa, porque tem medo do banco pegar. Então, você começa, tipo assim, epa, a pessoa não está rica, ela tem dinheiro, mas a mentalidade dela ainda está muito estranha. Então, assim, você precisa saber aonde você está. Então, Deise, eu só posso X valor. Guarda R$ 1, que seja. Eu vejo lá os investimentos, inclusive, quando a gente bota lá assim, né? Investir. Aí ele coloca assim, a partir de R$ 1. Falei, gente, olha que facilidade. Com R$ 1 você já consegue investir. Então, assim, a gente só precisa criar essa mentalidade, esse hábito, e daqui a pouquinho você vai ver só o que vai economizar. Por exemplo, sua luz vem, um exemplo, sua luz vem 100, vem 200, vem 200, vem 200. Chegou um mês que a sua luz veio 180. Pega esses 20, bota lá. Você está esperando que ela viesse 200? Começa a fazer isso, sabe? Essas coisinhas e vai guardando lá, vai guardando, é uma reserva. É uma reserva que você pode estar aí, né? Que Deus, eu penso assim, tomara que nossas reservas a gente só precise, tipo assim, para viajar, né? Só para adquirir coisas boas, que a gente nunca precisa para nada de doença. Mas mesmo assim, como eu sempre falo, a gente vive no mundo material e estamos sujeitos às coisas desse mundo. Né? Então, também, se precisar, é melhor a gente ter para suprir as nossas necessidades do que ter que fazer rifa para pedir os outros. Né? Então, que a gente pense dessa forma. Clareza, o que eu preciso fazer? Ok, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um terreno, eu quero financiar uma casa, eu quero fazer um consórcio de imóveis. Tá, eu preciso de X valor, eu já sei qual é a quantidade que eu preciso, eu já sei quanto que eu posso, né? E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso vender quanto por mês para lucrar quanto por mês para sobrar isso daqui para eu investir. Então, quando você começar a fazer isso, anotar essas coisas, você já vai ter meio que um mapa na sua frente. E quando você estiver lá fazendo sua venda para sua cliente, é muito provável que a sua mente já esteja até... Nossa, esse mês eu vou conseguir. E isso é muito bom, porque isso vai impulsionando. Ou então, epa, não estou conseguindo ainda não. Cara, eu preciso, porque eu tenho uma meta para bater. Ou então, se eu não bater esse mês, no mês que vem, eu tenho que... Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. Se você estivesse trabalhando para alguém em uma loja, provavelmente vocês iam ter que bater metas. Normalmente, empresas, tanto de venda quanto qualquer outro lugar, até empresa de serviço, as pessoas têm que bater meta. Muitas pessoas, elas dão sangue ali pela empresa dos outros. Eu estava ouvindo que quando a gente trabalha de CLT, a gente constrói uma casa no terreno dos outros. E aí, quando o seu patrão não precisar mais de você, ele vai falar, muito bonita a casa que você construiu, mas sai do meu terreno e eu vou ficar com isso daqui. É como se fosse uma construção, você vai construindo para os outros, você constrói no terreno dos outros. Então, por que não, às vezes, fazer um pouco mais pelo nosso, fazer um pouco mais pela gente, fazer um pouco mais pelo que realmente vai, né, construir no nosso próprio terreno. A gente parar de construir no terreno dos outros, para depois a gente receber só, né? Você vai levar ali um chutinho e vai deixar a sua casinha lá. Né? É uma metáfora, lógico, isso daqui, mas começa a construir no seu terreno. Começa a trazer para você. Porque se fosse para os outros, talvez você não se importaria, às vezes, de fazer em um sábado, de fazer até mais tarde, de se sacrificar um pouquinho mais. Mas como é para você, a gente faz um corpo mole. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem essa coisa de se auto-sabotar, né? Deise, mas fica muito difícil. Falei a questão aqui da data, lembra? Sempre coloca a data, limite. Às vezes a gente pode achar que está muito difícil, porém, se a gente fragmentar, né, essa meta, a gente fica mais fácil. Então, tipo, se eu preciso
Se eu quero guardar 500 por mês, quanto que fica se eu pegar 500 e dividir ali por dia? Fica mais suave, não fica? Então, eu já sei quanto que eu tenho que fazer ali por dia para que chegar no final do mês eu tenha aquele valor. Ah, não, é 100. Ok, eu pego 100 e divido por 30, né? Eu já sei que durante aquele mês, todos os dias, eu vou conseguir juntar X. E às vezes, tipo, quando o dinheiro chegar e você conseguir, gente, sempre pague a vocês primeiro. Investe em vocês primeiro. O que sobrar, você vai pagar o restante. Por quê? Porque se não sobrar, tu vai correr atrás para poder suprir o dos outros. Mas esse de investir, meu filho, vem. Ah, eu não invisto porque não sobra. Nunca vai sobrar. Então, ó, controle, tá? Depois eu posso mandar isso daqui para vocês. Uma planilhinha básica, até acrescentei essa coluna aqui, mas tipo, bota lá quanto você iniciou, quanto de capital, lembra o capital inicial? Quanto que você investiu no seu negócio quando ele começou? Coloca aqui. Aqui você pode colocar o produto. Aqui, quanto que você vendeu. Aqui, quanto que entrou, que é a receita. Por quê? Venda não é o mesmo que receita. Porque se eu vendo, tipo, vendi R$1.000 hoje. Aí, eu vendi, só que eu vendi parcelado. A mulher me deu um exemplo. A cliente me deu uma entrada de 600, mas eu não recebi ainda os 1.000. Então, a venda é diferente da receita, tá? Despesa. Tive que pagar a fatura do cartão lá dos produtos, a parcela. Então, saiu ali R$200. Comprei uma bolsinha, R$10, um exemplo. Comprei uma balinha, vem aqui para o campinho de despesa. Aqui eu não consigo baixar porque eu dei um print nessa tela, mas lá no final ele vai dar o total. E aí você fecha o mês já sabendo como que foi o seu mês. E é legal quando a gente vai botando isso daqui, porque você consegue todo dia olhar e falar, epa, não estou vendendo não, hein? O ideal é que isso aqui, ó, esteja todo dia. Isso aqui, né? Esteja todos os dias preenchido, tá? Então, para a gente realmente ter nessa questão aí de começar, de empreender, de pegar, de fazer, a gente sim precisa, ó, abrir uma conta específica. Eu sempre falo isso, sempre que tem oportunidade. Quem ainda não abriu, abre uma conta separada para o seu negócio. Deixa a conta separada. Recebeu de uma cliente, não bota na sua conta. Não pega o dinheiro. Eu lembro que tipo, eu usava o Inter, então quando a cliente me pagava o dinheiro, já gerava um boleto na lotérica, pagava e já ia para a conta da empresa, para aquele dinheiro nem ficar na minha bolsa. Porque senão, meu filho. E aí, ó, não deixa de fazer o controle financeiro. Se você não fizer controle financeiro, você não sabe. E aí é o que eu falo. Não se esqueça da sua empresa, o dinheiro da sua empresa, gente, não é seu. Eu sempre falo isso. O dinheiro da sua empresa não é seu. O dinheiro da sua empresa não é seu. O dinheiro da sua empresa não é seu. O lucro da sua empresa, uma parte você vai tirar para você, mas o dinheiro da sua empresa não é seu. Por que eu sempre toco muito na tecla mentalidade financeira? Porque muitas pessoas, às vezes, elas não avançam a vida dela na questão do empreender como empresária por falta disso daqui. Mentalidade e controle financeiro. Às vezes a pessoa sabe vender, ela consegue, não sei o quê, mas ao mesmo tempo que ela vende muito, ela gasta tudo no administrado, quando ela vê o dinheiro sumiu, ela não sei para onde foi o dinheiro. Então, assim, se você fizer isso, com certeza você tem aí, minha filha, muito caminho longo e próspero para poder você andar e por muitos anos você vai ter um negócio próspero. Por que eu falo isso, gente? Porque é possível. A gente conhece, tem gente que está aí, ó, muito bem, mas por quê? É isso aqui, ó, a gente precisa fazer. Ai, Deise, mas dá trabalho, eu sei, dá trabalho, mas não ter dinheiro para pagar as coisas, ficar doente, não ter uma emergência, também dá trabalho. Tudo dá trabalho. A gente precisa escolher qual é o melhor trabalho que a gente vai ter. Já que a gente vai ter trabalho de qualquer jeito, a gente precisa pelo menos escolher um trabalho que realmente nos traga algum fruto de benefício. Porque às vezes a gente não quer ter um trabalho para fazer um lançamento, para buscar, para ver os seus números, para ver como é que tá as coisas, e depois a gente tem que ter um trabalho para ficar catando dinheiro, para ficar fazendo rifa, para ficar pedindo os outros, que é o que mais a gente vê. Por quê? Porque normalmente a gente chega e fala, fulana, você não quer aproveitar e fazer esse negócio? Você vai ter X de lucro. Olha, você... não é para mim, não. Desde quando ganhar dinheiro não é para a pessoa, gente? Mas para fazer...
Enfim, vou parar de falar na rifa, porque vocês já viram que eu tô com o ranço da rifa. Tanto que eu falo da rifa. Enfim, meninas, alguma dúvida? Falei pra caramba. Isso daqui já acabou. Por fim, é isso daqui, ó. Você é o único responsável pela vida que tem. Sempre lembra disso aqui, ó. Escolhas, para o bem ou para o mal, elas sempre trazem seus resultados. Então, se você está fazendo boas escolhas, você vai ter um resultado bom. Se você só está fazendo má escolha, má investimento, investindo em coisa que às vezes não é necessário, né? Às vezes eu vejo assim, tem gente que prefere gastar com um monte de besteira, mas não tem coragem de investir na sua própria empresa. Não tem coragem, às vezes, de abrir o seu próprio negócio. E aí você vai ver, ela compra uma besteira aqui, uma besteira ali. Quando juntou no mês, mas gente, dá para eu abrir um negócio. Eu acabei que gastei o dinheiro. Aí você fica olhando assim, meu Deus. Isso é o quê? Mentalidade. É um modelo de financeiro que ela tem, desde a família dela que ela vem trazendo. Dúvidas, meninas? Não? Falei muito. Espero que tenha trazido. A minha intenção foi realmente trazer um pouco dessa conscientização. Eu sei que a aula, assim, ai, desde financeiro, dinheiro, não sei o que, é chato. Eu sei que é chato. Ah, que bom que você gostou, achou chato. Mas eu preciso trazer essa conscientização. Falar do produto aqui, sim, é legal. Eu posso e vou falar muitas vezes, conforme a gente falou na última aula que eu dei, eu falei sobre a questão da base, né, da gente saber escolher, atender clientes, isso é bom. Mas se você ganha de um lado e não sabe como gerir da outra ponta, é aquilo que eu falei, nada vai adiantar. Ele vai entrar de um lado, vai sair do outro desesperadamente. Aí aquilo é um ralo sem fim. Então, o que eu quero é que vocês se conscientizem. Uma vez fiquei muito feliz que quando Mara disse que estava já fazendo a caixinha dela, né? Eu acho que a Mônica também já tem esse hábito. Aí eu gosto de ver vocês, gente, o dia que vocês falam assim, Deise, estou com a minha caixa, meu porco tá gordo. Minha filha, é muito bom, cara. É música para os meus ouvidos. Então, meu intuito foi justamente isso, trazer essa conscientização. Por quê? Porque o ano de 2024 está acabando e eu quero muito que vocês organizem a casa, organize, deixa tudo bonitinho, mas ainda é muito pouco, eu ainda estou no início. Organize enquanto está pequeno. Quem não sabe num pouco não vai saber no muito. Organiza a casa, porque quando a gente chegar lá na frente, meu filho, aí a gente vai ter que contratar gente para gerir o nosso dinheiro, porque vai ser dinheiro saindo pela culatra, né, filho? Então, vamos aprender agora. Uma outra coisa, deixa eu parar aqui a gravação.